Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, o Senhor me colocou no coração uma mensagem poderosíssima para compartilhar com você nessa manhã. Meus irmãos, a obediência à palavra de Jesus, ela gera cura e salvação. Vamos entender, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em João, no seu capítulo 4. Nós vamos meditar no versículo 43 ao 53. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creres. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a cura do filho do oficial, do rei, aconteceu quando Jesus estava pela segunda vez em Canaã. O mestre então voltou de Jerusalém para a Galiléia, para a cidade do casamento, onde havia anteriormente realizado o seu primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, havia um homem, um alto funcionário ligado à casa civil ou militar de Herodes Antipas, cujo atividade não se pode determinar, o qual tinha um filho, meu irmão, que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre maligna. E este pai, aflito, ouvindo que Jesus estava numa cidade próxima, não vai medir esforços para ir até Jesus, pois embora este homem fosse uma autoridade, e também vai reconhecer que a autoridade de Jesus é maior, e que somente Jesus pode realizar um milagre na vida do seu filho. Meus irmãos, o oficial ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, ouvindo este, o nome de Jesus
chega em lugares impossíveis, meu irmão. O nome de Jesus chega em lugares impossíveis. O primeiro grande detalhe que vamos ver nesse texto, que está em apreço, é que este pai vai ouvir falar de Jesus. Este segredo é comum em muitos dos milhares de milagres de Jesus. Primeiro alguém ouve falar de Jesus e após tomou a atitude de ir até o mestre. Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fama de Jesus começava a percorrer por toda a região da Galiléia, até chegar nos ouvidos deste homem que morava em Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus tem a capacidade de chegar em todos os lugares, independentemente da distância, da situação econômica, da raça ou até mesmo da crença. O nome de Jesus, meus amados irmãos, é tão poderoso que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. Olha, meus amados irmãos, o nome de Jesus também chega em lugares onde o traficante não tem coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aqueles que está caído. O nome de Jesus chega dentro da caverna de leprosos, onde ninguém tem coragem de entrar. O nome de Jesus chega até você, naquela mesa de bar. O nome de Jesus chegou até você, naquele leito de hospital. O nome de Jesus chegou até você, naquela lamaçal do pecado. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque teve um mensageiro de Jesus. Aquele homem só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar dos feitos de Jesus. A fama de Jesus percorria os lugares, porque quem via ou ouvia os milagres de Jesus não ficava calado, mas começava a testemunhar. Ei, se você tem visto ou vivido os milagres de Deus na sua vida, hoje a sua missão é testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. A transformação que Ele tem feito em você precisa ser testemunhado. Por onde você for, meu irmão, tem que testemunhar. Você é um mensageiro da palavra de Deus nessa terra. Pessoas que estão caídas, frustradas, derrotadas, vão se levantar e vão ser curadas através do seu testemunho, servo de Deus. Então, meu irmão, independentemente do lugar onde você estiver, abra sua boca para testemunhar os grandes feitos que Deus tem feito na sua vida e no meio da sua família. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar, sem jamais nos esquecermos do que o principal e maior testemunho é a nossa vida. Cadê os mensageiros de Deus? Cadê? Olha, meu irmão, o oficial foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Ouvindo que Jesus vinha de Judeia para Galiléia, foi ter com ele. Ele foi até Jesus. Muitos ouvem falar de Jesus, porém, poucos realmente decidem ir até Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia e foi ter com ele. Certamente, meu irmão, estava em Cafarnaum e se deslocou para Canaã em busca de socorro para seu filho. Ele percorreu, meu irmão, aproximadamente 24 quilômetros. Grande parte das montanhas, considerando a posição geográfica de Canaã em relação a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Meus irmãos, aqui aprendemos que para chegarmos até Jesus,
e assim vivermos o milagre, vamos ter que enfrentar certos obstáculos. Infelizmente, muitos não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver milagres, meu irmão. Infelizmente, muitos querem milagres, até mesmo vivem pedindo oração. Famoso crente 6 horas. Mas não estão dispostos, meu irmão, a enfrentar os obstáculos para viver o milagre. Olha, ele foi até Jesus em busca da cura e não da salvação. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Olha, o oficial estava ansioso pela cura física do seu filho, pois ouvira que Jesus estava na região. Sua fé, meu irmão, baseava-se de início inteiramente no relato de terceiros. Ele morava lá embaixo e assuntou que corria, era que um profeta, operador de maravilhas, aquele que tinha transformado água em vinho, estava novamente ali no Canaã. Ele nunca tinha visto Jesus, mas acreditava nos relatos dos outros. Mas ele não percebia a necessidade do seu próprio coração, a cegueira espiritual em que vivia. Seu desejo era apenas a cura do seu filho moribundo. Meus irmãos, muitas vezes estamos em busca de algo, mas quando na verdade precisamos de outra coisa. Deus sabe, meu irmão, como atrair o homem para o seu presente. Deus sabe como atrair o homem para a sua presença. Quantos vieram para a presença do Senhor por causa de certos interesses? Por exemplo, por causa de namorada, por causa de milagre físico, por causa de portas fechadas, porque estava com problemas, né? Mas hoje permanecem na presença do Senhor, não por interesse, mas por aquilo que Deus é. Ou seja, esse oficial do rei foi até Jesus com interesse na cura do seu filho, mas o plano de Jesus não era apenas liberar a cura para o seu filho, mas liberar salvação à família desse homem, liberar salvação para a família desse homem. Meus irmãos, às vezes Deus, Ele permite o problema dentro da nossa casa. Ele permite para que eu e você possamos ir até Jesus. Para que eu e você reconhecemos que só Ele pode mudar a situação. Eu não sei, meu irmão, qual foi o motivo que te trouxe para os pés de Jesus. Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Isso foi apenas um agir de Deus para te atrair. Para que Ele pudesse salvar a tua vida e toda a sua família. Talvez, meu irmão, hoje, somente você seja luz no meio da tua parentela, da tua casa. Porém, aquele que iniciou a boa obra é fiel, para cumprir. E Ele vai completar toda a boa obra na sua vida. Sabe por quê? Porque a fé, a verdadeira fé, não requer sinais visíveis. A verdadeira fé não requer sinais visíveis. Então, meu irmão, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creres. Se não virdes sinais e milagres, não creres. O que possamos crer em Jesus, independentemente de milagres. Temos que crer em Jesus, meu irmão, independentemente de milagres. Olha, Jesus, com aquelas palavras, não falava somente ao Pai suplicante, não, mas com todos os judeus, que de uma forma geral, no curso da história de Israel, estava sempre a pedir sinais e prodígios, para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Até o apóstolo Paulo, meu irmão, chegou a estar a essa conclusão, quando fala que os judeus pedem um sinal, enquanto os gregos buscam por sabedoria.
Está lá em 1 Coríntios, viu? Capítulo 1, versículo 22. Era assim, meu irmão. Era assim. Primeiro os judeus queriam ver para depois crer. Muitos não criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Entretanto, meu irmão, o mestre sabia que esse tipo de fé era vacilante, imperfeita, superficial. A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a Samaria fez. Não houve milagres em Samaria, mas eles creram na pregação do testemunho de Jesus. Olha, Deus sempre decide provar a nossa fé, meu irmão. Deus sempre decide provar a nossa fé. Jesus vai colocar à prova a fé daquele oficial do rei, que em seu maior amor paterno supera aquela prova inicial de fé. Não se abate com a dura resposta do mestre e continua humildemente rogando por seu filho querido. Jesus conhece, meu irmão, o seu coração. Conhece o coração de cada um de nós. Muitos dizem ter fé, mas é uma fé baseada em sinais. É como Tomé, que precisava ver para crer. Mas eu, meu irmão, eu creio que aqui, nesse canal, tem um povo que não precisa ver para crer. Eu creio que cada um dos meus seguidores, dos seguidores da palavra de Deus, não precisa ver para crer. Eu creio que no canal Carlos Servo de Cristo, o povo não precisa ver para crer, pois a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. A fé de vocês, meus irmãos, meus amigos, meus seguidores da palavra de Deus, está fundamentada na palavra de Deus. O problema, meu irmão, de se ter uma fé baseada em sinais é que acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus dos milagres. Basta uma só palavra, meu irmão. É o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha, vai, teu filho vive. Basta só uma palavra, meu irmão. A palavra de Jesus é suficiente. Aquele homem vai mais uma vez rogar para que Jesus fosse com ele até a sua casa para curar o seu filho. Porém, Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo: ei, vai, teu filho vive. Esse oficial do rei creu na palavra que Jesus havia liberado. Ele creu e logo tomou a atitude de retomar para a sua casa, sem questionar Jesus e sem continuar insistindo para que Jesus seguisse viagem com ele. Esse homem, meu irmão, confiou nas palavras do mestre pela fé, mesmo sem ainda ter visto o milagre. Ei, precisamos confiar nas palavras de Jesus. Se ele já liberou uma palavra de vitória para a sua vida, então apenas creia e confie. A palavra de Jesus rompe com a distância. Esse relato sobre a cura do filho do oficial do rei, juntamente com a cura do servo lá do centurião, que está registrado em Mateus 8, 5, versículo 13, em Lucas também 7, 1 e 10 lá, revela Jesus como aquele que é capaz de curar a partir de uma distância, apenas pelo poder da sua palavra. Então, meu irmão, veja só, aprendemos que a distância não é o problema ou obstáculo. Não. Não pode impedir o agir de Deus. A distância não é obstáculo. A sua palavra é suficiente. Seja perto, seja longe. Um oficial não precisa estar presente pessoalmente para comandar seus soldados, não precisa, para que eles possam realizar suas ordens. Da mesma forma, meu irmão, que Jesus, como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, uma só palavra é suficiente para que a sua vontade prevaleça e seja realizada.
A palavra de Jesus para a sua vida hoje, meu irmão, é restauração. Restauração. O significado da palavra restauração é tornar a colocar em seu lugar original. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Olha, e o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Quando aqueles oficiais creu na palavra de Jesus e começou a caminhar de volta para a sua casa, a palavra de Jesus chegou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu filho. Olha, meu irmão, enquanto você está aqui adorando, glorificando o nome de Deus, aquele que é o verbo, Jesus, a verdade, a verdadeira palavra, está indo em direção à tua casa e colocando tudo no seu devido lugar. Olha, meu irmão, Jesus está restaurando a sua saúde nessa manhã. Jesus está restaurando o seu casamento nessa manhã. Jesus está restaurando a sua empresa. Jesus está restaurando aquela área da sua vida que está de cabeça para baixo, pois o vento soprou, mas hoje Jesus chega com a palavra de vitória. Toma posse, receba em nome de Jesus. Não é do meu jeito, meu irmão, mas é da maneira que Jesus quer. Esse homem, quando foi até Jesus, ele tinha um propósito definido. Ele tinha um propósito definido no seu coração. Seu propósito era de rogar a Jesus para a vida do seu filho e pedir que Jesus seguisse em viagem com ele até a tua casa, para que ao chegar lá, Jesus pudesse então curar o seu filho, para que estava ali à beira da morte. Porém, meu irmão, o que Jesus queria para a vida desse homem era algo muito maior, era salvação. Porém, para que ele pudesse viver algo grande, primeiro ele precisava crer no milagre antes de ver o milagre acontecer. Meus irmãos, muitas vezes, fazemos tantos planos, achando que Deus vai fazer exatamente da maneira que estamos pedindo. Mas precisamos entender que a vontade de Deus é soberana. Ele faz conforme a vontade e o querer dele. Ele faz conforme a vontade e o querer dele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, temos que ter obediência. A obediência que faz viver o milagre. A obediência traz a cura e salvação, meu irmão. Veja só, aquele homem creu na palavra de Jesus e foi obediente à ordem que Jesus lhe deu. Vai, o teu filho vive. Então não basta apenas crer na palavra do mestre, mas precisamos ser obedientes à sua palavra. Obediência trouxe cura para o filho daquele homem e trouxe salvação para toda a sua casa. Meus amados irmãos, o oficial creu sem precisar ver e obedecer à ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. Não é verdade? Não adianta, meu irmão, dizer que tem fé. A sua fé só é revelada através da sua obediência. Ele foi obediente e por isso toda a sua casa experimentou o milagre de Deus. Olha, a obediência faz você viver milagres, meu irmão. Quando você crê e obedece, a notícia da vitória chega antes do seu milagre. João 4,51 diz assim: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, o que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre deixou. Entendeu? Pois o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Antes de você chegar em casa, meu irmão, a notícia do milagre já tinha chegado, ó. Já tinha chegado antes de você. E para terminar, meu irmão, quero falar para você: o oficial conduzido a Jesus através do amor
através da dor, mas a sua fé, veja só, o oficial conduzido a Jesus através da dor, mas a sua fé e confiança em Jesus contribuíram para a operação do milagre. Ou seja, meu irmão, precisamos acreditar que basta só uma só palavra de Jesus ser liberada sobre a nossa vida, para que ocorra a cura, o milagre, a restauração. A incredulidade e a falta de confiança em Deus impede muitos de viver o milagre. Ele voltou para casa com o milagre e com a salvação para si, para seu filho e para toda a sua família. Deus permitiu uma situação de dor para poder salvar toda a família daquele homem. A dor que hoje você pode estar vivendo, meu irmão, é apenas um trampolim para te aproximar ainda mais de Deus, para que você possa viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, igreja? Amém, povo abençoado de Deus? Olha, se edifique aí, igreja. Se encha com essa palavra de Deus e entenda, a obediência à palavra de Jesus gera cura e salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Todos tenham um lindo e abençoado dia na paz do nosso Senhor Jesus. Caro servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de eu terminar aqui, eu quero pedir para os irmãos, deixa o like no vídeo, amém? Deixa o joinha aí. Se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal, amém? Seja bem-vindo, se inscreva no canal. Acione aquele sininho de notificação. Aí você vai lá na opção todas, amém? Aí o YouTube vai avisar você assim que eu postar novidades no canal, amém, meu irmão? Aí você pode compartilhar, comentar, tá bom? Fique à vontade, meu irmão. Deus abençoe a todos. Que esse dia venha ser, para honra e glória do Senhor, cheio de paz, saúde, prosperidade, fé e obediência na palavra de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.